Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero hoje agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos mais uma vez transmitindo a palavra dEle. Na lição de hoje, no resumo de hoje, a lição 14 do discipulado, com o tema Chamado para viver a ética cristã. Nós vamos orar, entregar esse trabalho a Deus para que Ele possa fazer conforme a vontade dEle. Justo e soberano Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido para transmitir a Tua palavra. Deus, que o maior professor esta noite seja o Teu Espírito Santo. Aqueles que irão acompanhar, Deus abençoa, que o Senhor possa de cada um. Deus, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, na lição de hoje, chamado para viver a ética cristã, o texto se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte, que nos revela o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. O autor da lição ele traz a seguinte introdução: a ética é parte da filosofia que tem por base estudar os valores morais, os princípios e ideias da conduta humana. A ética cristã é a soma de informações reveladas e exigidas nas escrituras sagradas que dizem respeito à formação humana. O primeiro tópico da lição é a seguinte pergunta: há alguns exemplos de princípios éticos bíblicos? E o autor ele responde em quatro subpontos. Temos aí no Antigo Testamento os 10 mandamentos, no livro de Êxodo 20, capítulo 20, verso 2 ao 17. Se a gente for ler, vamos acompanhar Êxodo 20, 2 ao 17. Nós vamos encontrar o seguinte texto a respeito dos 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés. Êxodo 20, verso 2 ao 17. Olha o que a palavra de Deus nos revela. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva,
nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então veja que aqui nós temos 10 ordenanças, 10 mandamentos do Senhor de como a sociedade, o povo deveria se comportar. E ética é isso. Ética é os valores morais, os princípios e ideias do comportamento humano. Então, através dos 10 mandamentos, nós observamos como devemos nos comportar diante da sociedade, diante de Deus. Pena que as pessoas hoje em dia tentam, né, não conseguem, elas acham que conseguem driblar os 10 mandamentos, tentando com que eles se adaptem às suas vontades. Mas não é assim. Nós que temos que nos adequar, né? Nós que temos que estar prontos para servir, para obedecer os 10 mandamentos e não tentar adequar os 10 mandamentos à nossa conduta, né? Não é assim que funciona. No Novo Testamento, nós vemos Jesus no Sermão da Montanha. Ele aumenta ainda mais, ele alarga as obrigações morais do povo, os discípulos, cuja aplicação deveria estar ligada à conduta pessoal de cada um. Mateus 21 e 48. Vocês, se quiserem ler em casa, o livro de Mateus 5, 21 e 48, vocês vão ver o Sermão da Montanha, Jesus aumentando ainda mais as obrigações dos 10 mandamentos, dando uma ênfase ainda maior. O nosso comportamento dentro da casa de Deus deve ser regido pelos princípios da ética cristã, ou seja, devemos estar em permanente atitude de adoração, não permitindo nenhum ato de interrupção, como nós vimos em Eclesiastes, capítulo 5, verso 1, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então, meus amados, nós observamos aqui que o autor ele sempre vai demonstrar nessa lição como devemos nos comportar, não só no mundo lá fora, como dentro do templo, da casa de Deus, como em qualquer outro lugar, porque nós sabemos que a nossa pregação, a próxima lição vai ser sobre como evangelizar, chamado para evangelizar, e nós vamos ver que mesmo que não saibamos pregar de uma forma muito eloquente, a nossa vida ela também é uma forma de pregação. Isso nós veremos na próxima lição. O templo ou a casa de Deus é um lugar de adoração, de comunhão, de intimidade, de aproximação ao Senhor. Devemos ter grande alegria e estar sempre na casa do Senhor, como nós encontramos já no livro de Salmos 16 e 11. Há alguns tipos de comportamento que ferem a ética cristã. Será? Vamos observar. Primeiro comportamento que fere a ética cristã: não tomar parte do culto, ficando fora da congregação, conversando com outros irmãos. Isso acontece bastante. Entrar no templo, não orar e nem cumprimentar os irmãos mais próximos. Passar a conversar às vezes em voz alta, atrapalhando o andamento da reunião. Isso também acontece bastante. Se as pessoas elas parassem para analisar, né, o que elas vêm fazendo no momento do culto, elas iam observar e entender o porquê Deus muitas vezes não apresenta mais os milagres como antigamente, aquele fervor como antigamente, porque muitas pessoas estão preocupadas, né, em conversar, em tratar sobre as coisas cotidianas do dia a dia, nas redes sociais, nos jogos digitais. Já vi, né, crianças e adolescentes em redes sociais enquanto o culto estava em andamento. Já observei pessoas de mais idades conversando sobre situações de outras pessoas enquanto o culto estava em andamento. E quando termina o culto, as pessoas dizem que o culto foi muito frio, foi muito parado, porém não observam, né, o motivo de o culto ser tão parado, tão frio. São elas mesmas que atrapalham o culto, elas mesmas que não prestam atenção, elas mesmas que muitas vezes não dão crédito à palavra do Senhor, e quando sai ainda o culpado é o pregador ou aquele que está ministrando a palavra de Deus. Então veja que muitas pessoas, elas quando chegam no culto, eu sei que tem muitos pregadores, né, que muitas vezes não estão preparados, às vezes a mensagem é uma mensagem até difícil, tem pregadores que muitas vezes não estão com a vida entregue ao altar, e por isso
o culto muitas vezes também sai um pouco frio. Mas observamos que quando chegamos na casa de Deus, não vamos buscar algo, nós vamos entregar a Deus. E no ato de entregar a Deus, Deus observa a nossa oferta e nos devolve, né, uma bênção. Ou não nos devolve, na verdade Deus nos entrega uma bênção quando a gente entrega a oferta a Ele. O culto sempre foi um momento de entregar e agradecer. Deus, ele responde, né, essa oferta uma forma de bênção, algo da parte de Deus para a vida de cada um que está ali. Agora precisa que o povo entregue primeiramente a Deus para que Deus possa responder. E não a gente esperar Deus mandar para depois entregar. Não faz sentido. A gente primeiro entrega para depois Deus nos responder. Lembrando de que não temos que ir ao culto ou a casa de Deus pensando em entregar algo já esperando a recompensa. Não, nós temos que ir entregar por prazer, por vontade própria, né? A adoração tem que ser do interior, mas algumas pessoas já vão querendo entregar já esperando a recompensa, e por isso que muitas vezes entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Durante o culto, pôr os pés nos assentos, rir desnecessariamente, mascar chicletes, guardá-lo nos bancos, riscar os móveis, paredes, portas ou qualquer dependência do templo. Isso acontece muito com as crianças. Muitas vezes, né, os pais deixam as crianças se divertirem, às vezes correrem no templo para não ficar gritando, atrapalhando. Só que nessa atitude também acaba atrapalhando o culto, porque mesmo que as crianças não estejam gritando, esperneando, algumas vezes está correndo dentro do templo, algumas vezes pega alguma coisa e começa a rabiscar a parede, e isso, querendo ou não, atrapalha o culto, porque quando você vai para a casa de Deus, você tem que ter zelo, você tem que ter cuidado, não só apenas com o estado de adoração de espírito, mas também com o estado do templo físico, porque quando você zela pelo templo físico do Senhor, você está mostrando a sua dedicação. É também uma forma de mostrar a Deus o zelo que você tem pela obra. Você tem que cuidar do templo físico, não só o prédio, o templo, os tijolos, paredes, mas o templo físico que também é você, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar desse templo, nós temos que cuidar também do templo físico, certo? Os dois templos físicos, na verdade. Levantar-se constantemente sem necessidade para passear dentro da congregação, ao trazer as crianças, aquilo que eu acabei de falar, deixá-las correr ou brincar durante os trabalhos da igreja, dormir durante o culto, chamar a atenção dos demais com atitudes exageradas, querendo de certa forma exibir alguma espiritualidade, sair antes da bênção apostólica sem nenhum motivo justo. Acontece muito isso nos cultos. Aqui ele dá um exemplo de alguns textos, 1 Coríntios 10, 31, 33, depois os amados acompanham em casa. Um certo jovem, por nome de Eutico, dormia durante o culto e por estar assentado em um lugar indevido na janela, sofreu uma queda e morreu. Foi necessário que o apóstolo Paulo intercedesse por ele para que o seu espírito voltasse ao corpo. Essa passagem está lá em Atos, capítulo 20, versos 7 ao 12. É uma passagem muito interessante, vale a pena vocês acompanharem. Atos capítulo 20, 7 ao 12. E o terceiro ponto, a terceira questão é: quais os princípios que indicam educação, formação e maturidade cristã? Ele vai dar sete princípios, né? Vamos responder 7 princípios. Desde já quero saudar com a paz do Senhor nosso irmão Hernani Nunes, está aí nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. E 7 princípios que ele citou na lição, o autor citou: chegar sempre vestido adequadamente e no horário correto dos trabalhos às igrejas ou aos templos, ao entrar no recinto do templo, cumprimentar os mais próximos com a saudação cristã, ajoelhar-se e orar. Ou seja, aqui o autor está dizendo o seguinte: não é que é necessário você cumprimentar todos da igreja, a necessidade não é cumprimentar todos, mas aquele que está mais próximo de você. Assim que você entra, já escolheu o banco que você vai sentar, assim quando você está entrando, já cumprimenta os irmãos mais próximos, né? Isso é uma forma de ética cristã.
ajoelhar, orar, agradecer a Deus pelo livramento no caminho, pelas bênçãos do dia, examinar a Bíblia durante a leitura do texto indicado pelo pregador e durante a exposição da palavra, tê-la aberta para poder acompanhar o que está sendo falado. Muitas vezes isso não acontece, né? As pessoas, às vezes o pregador tá pregando lá, tá trazendo a mensagem de Deus, tá trazendo o estudo, a mensagem da palavra, e muitas vezes a pessoa não acompanha, deixa a Bíblia fechada e se alimenta de tudo que o pregador falar. Mas, irmão, por que você está falando isso? É simples, a gente tem que ter cuidado, a gente não pode comer tudo o que o pregador está falando ali na frente, porque pode acontecer de que ele fale algo que não esteja na Bíblia. Ele pode falar uma heresia, ele pode falar algo que tente distorcer a sua mente. Isso pode acontecer e nós não estamos isentos disso, porque até a própria palavra de Deus nos alerta para a gente ter cuidado com os falsos profetas e falsos ensinadores da palavra de Deus. E para que isso não venha acontecer, nós temos que sempre examinar a palavra de Deus quando o pregador está ali falando, capítulo 3 de Êxodo, versículo 20, você já abre a sua Bíblia e já começa a analisar para ver se aquilo que ele está falando realmente tem cabimento, se está na Bíblia ou não. E sempre peça para que Deus, né, lhe conceda a revelação para saber se a mensagem é da parte de Deus ou não. Estar integrado ao culto, orando, louvando com reverência e moderação. 1 Coríntios 14, 26. Essa mensagem aqui que o autor ele traz é o seguinte: muitas pessoas às vezes estão no culto e deixam a emoção se aflorar de um jeito que às vezes até atrapalha, dando glórias muito alto, batendo palmas. A palavra de Deus nos revela que o Espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, não adianta você dizer que estava sem controle porque a unção era muito grande, e isso não entra. O apóstolo Paulo ele alerta: o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ou seja, você tem controle. E Deus não vai roubar a sua consciência e deixar você descontrolado no meio do culto. Isso não existe. Deus não faz isso. Por isso que ele pede para que esteja moderação. No culto não é proibido falar em línguas, porém fazer conforme ensinou o apóstolo Paulo. Livro de 1 Coríntios, vocês têm que ler esse versículo, 1 Coríntios capítulo 14, 26 ao 28. Paulo mostra a questão do falar em línguas, porque muitas pessoas, às vezes Deus está tratando com aquela pessoa, e aquela pessoa começa a falar em línguas muito altas, em línguas estranhas. Paulo ele alerta para que quando aconteça isso, se for um tratamento de Deus para com você, que você fale entre você e Deus em línguas estranhas. Você fica falando de pessoas que muitas vezes Deus está tratando com ela e ela começa a falar em línguas estranhas e fala muito alto, às vezes sai marchando na congregação e as pessoas às vezes nem entendem. Por quê? Porque Deus está tratando especificamente com aquela pessoa. Mas caso haja uma profecia para edificação não apenas daquela pessoa, mas para a edificação da igreja em si, se você se levantar e falar alto em línguas estranhas, ou até mesmo sentado falando alto em línguas estranhas, que haja um intérprete. É o que o apóstolo Paulo ele ensina. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 26 a 28, se não me falha a memória, é essa passagem, que ele fala a respeito disso. Que haja intérprete, sabendo que cada um tem sua vez de falar, cada profeta no culto tem sua vez de falar, sabendo que a maior profecia é aquela que está sendo ministrada na palavra de Deus. Ou seja, se alguém estiver ministrando a palavra de Deus, a maior profecia é a palavra de Deus. A não ser que o próprio Deus ele queira utilizar um profeta no meio do culto, junto com o intérprete, para falar, trazer uma mensagem de alerta à igreja, exortação, enfim. Mas a maior palavra permanece sendo a leitura bíblica da palavra de Deus, a maior profecia. Entendendo que se Deus pede para que você entregue algo a alguém, aí você, não, eu tenho que me levantar agora e entregar a mensagem àquela pessoa, porque senão, né, eu não quero guardar para mim. Espere o momento certo, o culto terminar, no finalzinho do culto você vai lá e entregue a mensagem à pessoa. Eu não conheço aquela pessoa, senão eu nunca mais vou ver. Você espere a oportunidade, porque muitas vezes
você se levanta e está lá o pregador focado na mensagem da palavra. Muitas pessoas também estão ali aprendendo a palavra de Deus. A pessoa se levanta para profetizar para outra pessoa e às vezes as pessoas perdem o foco da mensagem porque está observando a profecia que está sendo entregue para outra pessoa. Então é muito importante que tenham esse cuidado no culto. Esperar o término do culto para receber a bênção apostólica, 1 Coríntios 13, 2 Coríntios, na verdade, 13:13. No final do culto, ser educado quanto aos deslocamentos e à saída do recinto, dando privilégio aos mais idosos e cumprimentando a todos os participantes com alegria. Salmos 100, verso 2, João capítulo 20, 21, Êxodo 4, verso 18. Então é isso, a ética cristã, ela nos ensina sobre o comportamento não só dentro do templo, da casa de Deus, como nos determinados lugares. Né? Muitas vezes o culto termina e a gente está com aquela pressa para sair, para encontrar alguém, e nem respeita os mais idosos de sair primeiro, quer sair furando fila. Então devemos ser educados com relação a isso. Né? Um texto bem interessante aqui, que o autor ele coloca no finalzinho para a gente encerrar, a ética cristã também nos ensina que devemos obedecer à hierarquia eclesiástica da nossa igreja. Hebreus 13 e 17, 1 Tessalonicenses 5 e 12, 1 Timóteo 5 e 17. A hierarquia eclesiástica da nossa denominação, a Assembleia de Deus, é a seguinte: pastor, evangelista, presbítero, diácono e auxiliar. A Assembleia de Deus em Abreu Lima é organizada da seguinte forma: o pastor presidente, a diretoria, o ministério e as superintendências, aos quais está ligado e subordinado todo ao corpo de Cristo, a igreja. Então veja, há uma hierarquia para que se seja respeitada, para que se seja obedecida. Porque muitas vezes a pessoa não quer obedecer o auxiliar, o diácono, o presbítero, o pastor, não quer ouvir conselho, porque acha que não importa, que não interessa, que eu só obedeço a Deus, para mim eu só obedeço a Deus. Não, se você faz parte de uma denominação, mesmo que não seja Assembleia de Deus, que seja qualquer outra denominação, qualquer outra congregação, lá existe uma hierarquia, existem os auxiliares, existem os pastores, existem os bispos, né? Tem que se obedecer, é questão de ética, é questão de respeito, né? Que Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado desse resumo do discipulado. Na próxima aula nós aprenderemos sobre evangelização. Vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por este momento, esta oportunidade de ter transmitido a Tua palavra. Ilumina a mente de cada um, que só possa abençoar a vida de todos. Os que estão enfermos, cura. Os enlutados, consola os corações. Os desempregados, vai abrindo porta de emprego. Os empresários, Deus, vai abençoando para que eles possam, Senhor, abrir oportunidade para as pessoas, para os Teus servos. Pai querido, vai vendo aqueles que estão necessitados. Deus, veja, Senhor, todas as lideranças, Senhor, das igrejas, de cada denominação, a cada obreiro, vai abençoando. Pai querido, veja o presidente, dê estratégia e livramento, restaura a saúde, e vejam todos aqueles que governam esta nação. Pai querido, que só possa dar sabedoria àqueles que estão gananciosos, que estão mentindo, Pai, que só possa tratar da vida de cada um daqueles que estão manipulando, da mesma forma que o Senhor tratou com a vida de Faraó, com a vida de todos aqueles que foram contra a Tua palavra. Pai querido, sabemos que há uma articulação, Senhor, para tentar calar a igreja, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e vai fazer os Teus servos ser vitoriosos nessa questão. Deus abençoa a cada um, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Deus, agradeço a todos que acompanharam, em nome de Jesus.